Oi, turma! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós faremos algumas atividades relacionadas ao uso da letra R ou RR nas palavras, tá? Então, nós faremos as atividades 13, 14 e 15 lá do nosso caderno base, volume 2, que estão lá na página 9, ok? Então, já peguem aí as atividades e acompanhem junto comigo. Leia as palavras do quadro e observe a escrita. O uso da letra R e RR. Então, aqui nós temos algumas palavras e eu quero que vocês prestem atenção no som dessas palavras, né? Especificamente aqui quando chega na sílaba que tem o R, tá? Então, olhem lá. Vampiro, alegria, rainha, firme, serra, largo, rodovia, juntar, pomar, horror, apresentar, motor, fugir, enrolar, pirata, ritmo, enriquecer, brisa, morro, resumo, talher, propor, unir e escorregar. Então, observem que dependendo de onde está a letra R na palavra, ela tem um som diferente, né? Um som específico. Então, nós vamos analisar agora cada caso. Então, vamos pegar aqui a primeira palavra como exemplo, né? Vampiro. Quando eu chego aqui na sílaba, na última sílaba, eu falo ro, né? Então, observem que quando eu falo vampiro, a minha língua, ela encosta lá no céu da boca e faz uma vibração, certo? Então, aqui é um dos sons da letra R. Quando ele está aqui entre essas duas vogais sozinho, ele tem esse som, né? Que vibra lá no céu da boca. Então, repitam aqui comigo para vocês identificarem, ó. Vampiro. Então, lá no céu da boca vai a minha língua e ela faz uma certa vibração, certo? Então, assim eu consigo identificar quando usar apenas um R entre vogais, certo? Então, tudo depende da pronúncia da palavra. Então, vocês precisam identificar a pronúncia, repetir essa palavra para vocês identificarem qual é a escrita correta, tá? Então, vampiro. Quando eu tenho essa vibração, eu sei que eu vou colocar um R só ali na minha palavra, certo? Quando eu tenho ali uma consoante e uma vogal, eu sei também que eu tenho que colocar apenas um R. Pronunciem junto comigo. Alegria, alegria, também faz a vibração lá no céu da boca, certo? Então, aqui eu também utilizo apenas um R. Agora, observem aqui na palavra rainha. Então, o som da letra R, quando ele está no início da palavra, observem que é totalmente diferente daqui da palavra vampiro, né? Quando faz aquela vibração. E todas as palavras que iniciam com a letra R, elas têm esse mesmo som, tá? Então, eu posso colocar ali RR no início de palavras? Não, tá? Sempre começa com uma letra só. Não começa com RR, SS, nenhuma outra letra duplicada, tá? Então, sempre começa com uma letra só. Então, rainha, observem o som, né? Ele tem um som mais largo, né? Rainha. Diferente aqui de vampiro e de alegria, certo? Então, nós vimos ali, né, que quando tem um R entre duas vogais e ele tiver esse som que vai a minha língua lá no céu da boca e faz a vibração, eu sei que é um R só, né? Então, vampiro, aranha, toda vez que tiver esse som que vibra o som da letra R, então eu sei que é um R apenas. Quando eu tenho uma consoante e uma vogal, eu sei também que eu utilizo apenas um R, certo? Quando eu tenho o R no início das palavras, eu sei que eu utilizo apenas uma letra R, não coloco dois R's, apenas um, e tenho esse som mais largo, né? Rainha, certo? E agora vamos ver a próxima palavra, firme.
Observem que aqui a letra R já atribui um outro som. Então, todas as vogais que forem acompanhadas da letra R, de um R apenas, eles têm esse som de ar, ir, ur, tá? Geralmente aparece também no final das palavras, né? Como por exemplo aqui, ó, juntar, pomar, enrolar, fugir, apresentar, horror, motor, unir, talhar, tá? Então esse som sempre ali de uma vogal e uma letra R sozinha, tá? No caso aqui de firme, a mesma coisa, tá? Sempre uma letra R sozinha. Agora vamos para a próxima palavra, ó, serra. Ué, mas a gente já viu sobre esse som, né? Aqui não é o mesmo som lá de rainha, serra. É o mesmo som, não é? Mas por que aqui ele tem duas letras R's? Porque se eu colocar uma letra R só, eu terei aquele som vibratório igual lá de vampiro, ó. Aqui também entre duas vogais, tá vendo? Uma letra R fica vampiro, que tem aquela vibração. Agora, se aqui em serra eu colocar uma letra R só, eu terei esse mesmo som vibratório. Então, não pode, eu tenho que colocar duas letras R's para ter o mesmo som lá do R no início das palavras, tá? Então, serra, sempre ali, ó, quando está entre duas vogais, mas eu tenho esse som mais largo, eu utilizo duas letras R's, certo? Largo é a mesma questão que eu falei aqui para vocês de firme. A vogal acompanhada ali de uma letra R só, ela tem esse som de ar, ir, ur, tá? Que pode estar no início da palavra, como árvore, ou pode estar ali no fim das palavras, né? Como fugir, enrolar, tá? Então, vamos ver outro exemplo. Aqui, ó, rodovia. Lembrem, letra R no início das palavras, eu utilizo uma letra R apenas e tenho esse som mais largo, rodovia. Juntar, mesmo caso que eu falei para vocês aqui de firme e de largo. Pomar, a mesma coisa. Horror, ó, o or no final tem a mesma característica aqui que nós vimos. E aqui do RR nós temos aquela característica do som mais largo, né? Então, ó, ele está entre duas vogais, mas com a pronúncia eu percebo que não vibra a minha voz, né? Não vai vibrar esse som. Então, eu sei que eu tenho que utilizar duas letras R's. Horror, tá? Apresentar, a vogal acompanhada de uma letra R só. Motor, tá? No fim das palavras que tem esse ar, ir, ur, sempre é uma letra R apenas. Fugir, enrolar. Olha aqui, ó. Pirata, vai ter a vibração, né? Pirata. Então, eu sei que aqui eu utilizo uma letra R apenas. Ritmo, início de palavra, uma letra R apenas. Enriquecer. Aqui temos outro exemplo, ó. Aqui eu tenho uma consoante e uma vogal. Lembra que eu falei lá em alegria, ó? Uma consoante, uma vogal, utiliza uma letra R apenas, tá? Então, sempre quando eu tiver uma consoante e uma vogal depois, eu coloco uma letra R apenas, tá bom? Enriquecer. Mesmo que o som, ó, eu tenha aquele som largo, mas ele não está entre duas vogais, ele está entre uma consoante e uma vogal. Então, sempre quando estiver entre uma consoante e uma vogal, mesmo que tenha o som mais largo, eu utilizo uma letra R apenas. Se tiver o som mais largo, mas está entre duas vogais, então eu coloco duas letras R, certo? Brisa, ó, uma consoante, uma vogal, então uma letra R. Morro, duas vogais, então duas letras R, né? E o som mais largo. Resumo, início de palavra, somente uma letra R. Talhar, termina com o som de R, né? Então, uma letra R. Propor, a mesma coisa, uma vogal seguida de uma letra R no final aqui da palavra.
Unir, a mesma coisa. Escorregar, olha lá, 2 vogais, eu tenho o som mais largo, então eu utilizo 2 letras S, tá? Só não esqueçam aqui, ó, dessa regrinha. Entre uma consoante e uma vogal, utilizo uma letra R apenas. Agora, se eu tiver entre 2 vogais, eu utilizo 2 letras R, dependendo do meu som, né? Se for o som mais largo, que é esse Rá, Ré, Ri, né? Então, eu utilizo ali 2 letras S. Se for o som que faz a vibração, que a minha língua vai lá no céu da boca, então eu utilizo uma letra R só entre vogais, certo? Agora vocês farão as atividades 13, 14 e 15. Na atividade 13, vocês vão pesquisar outras palavras escritas com uma letra R só e escrever no espaço abaixo. Na atividade 14, vocês vão pesquisar outras palavras escritas com 2 letras R, né? Com RR seguido, e vão escrever nas linhas abaixo. E por último, na questão 15, vocês vão criar 3 frases utilizando palavras escritas com R e RR, das palavras que vocês pesquisaram, tá? Aqui na atividade já está falando, ó, pesquise outras palavras, então eu não quero palavras iguais ao quadro que eu apresentei para vocês, tá? Quero outras palavras, palavras novas que não tenham ali no quadro, ok? E aí vocês vão criar 3 frases utilizando dessas palavras que vocês pesquisaram, que tenham a grafia com R e com RR, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bons estudos!